Olá, meninos, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando de posições relativas entre retas. Quando a gente está falando sobre posições relativas entre retas, a gente tem duas classificações. Ou as minhas retas elas podem ser paralelas ou elas podem ser concorrentes. Quando que a gente vai ter duas retas paralelas? O que são retas paralelas? Na geometria, paralelo é aquilo que tem a mesma direção. Então, as minhas retas elas têm que ter a mesma direção. Se uma reta está na vertical, a outra está na vertical. Se uma reta está na horizontal, a outra também está na horizontal. Se uma reta está inclinada, a outra também está inclinada. O que quer dizer isso algebricamente? Se elas possuem a mesma direção, quer dizer que elas possuem a mesma inclinação, elas têm o mesmo ângulo de inclinação. E quem que determina a inclinação de uma reta pra gente? A gente já viu isso. Quem determina a inclinação de uma reta é o coeficiente angular. Então, se as retas têm a mesma inclinação, quer dizer que para elas serem paralelas, elas vão possuir o mesmo coeficiente angular. Aí as minhas retas, elas podem ser paralelas distintas ou paralelas coincidentes. A gente vai falar de cada uma daqui a pouquinho. Primeiro, vamos identificar a equação de cada uma dessas retas. Eu tenho a reta R e eu tenho a reta S. A minha reta R, ela tem inclinação de 45 graus. A minha reta S também tem inclinação de 45 graus. Como elas possuem a mesma inclinação, quer dizer que elas são retas paralelas. Vamos determinar a equação reduzida da reta. Para determinar a equação reduzida, vamos relembrar. A gente precisa achar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Como que a gente vai calcular o coeficiente angular? Se a gente tem o ângulo, a gente vai calcular o coeficiente angular pela tangente do ângulo. Então, aqui, primeiro vamos fazer para a reta R. Quem que é o coeficiente angular? Vamos calcular pela tangente do ângulo. Tangente, então, de 45 graus. Lá na tabelinha dos ângulos notáveis, tangente de 45 vale 1. Então, o coeficiente angular da reta R vale 1. Como a reta S tem a mesma inclinação, então tangente de 45 também vale 1. Falta a gente encontrar quem? Coeficiente linear. Uma coisa importante. Coeficiente linear é aqui, ó. É esse ponto onde a reta intercepta o eixo Y. Então, na reta R, o coeficiente linear vale 2. E na reta S, onde a minha reta intercepta o eixo Y, vale menos 2. Então, vamos analisar aqui a minha equação da reta R. Reta R vai ficar que Y vai ser igual, coeficiente angular é 1, então 1 vezes x, mais o valor de n, que é 2. E a minha reta S, eu tenho que y vai ser igual a 1 vezes x, mais o valor de n, que é menos 2. Então, menos 2. Aí, vamos lá. Quando que eu vou ter retas paralelas distintas e quando que eu vou ter retas paralelas coincidentes? Retas paralelas distintas é quando o coeficiente angular, que no caso a gente sabe que o coeficiente angular é o valor de m. Então, quando o coeficiente angular da reta R for igual ao coeficiente angular da reta S, quer dizer que essas retas vão ser paralelas, porque elas possuem a mesma inclinação. Então, aqui, coeficiente angular das duas retas são iguais, quer dizer que elas são paralelas. Por que essas retas aqui são paralelas distintas? Porque são distintos o valor do coeficiente
linear. Elas passam em pontos distintos, em pontos diferentes. Então, quando o coeficiente linear, quem que é o coeficiente linear? É o termo que fica sozinho, é o valor de n. Então, quando o coeficiente linear da reta R for diferente do coeficiente linear da reta S, que no caso é diferente, quer dizer que essas retas vão ser distintas. Então, esse exemplo aqui, eu tenho retas paralelas distintas. Agora, vamos analisar essa reta aqui, ó. Se a gente analisar, eu tenho uma reta R coincidente com uma reta S. Então, elas passam pelos mesmos pontos. Vamos analisar o coeficiente angular da reta R e da reta S. Vai ser a mesma porque elas passam pelos mesmos pontos. Então, aqui, tangente do ângulo, porque eu sei que o ângulo de inclinação é de 45. Se eu tenho o ângulo de inclinação, o coeficiente angular é pela tangente do ângulo. Tangente de 45 vale 1. Então, eu sei que o coeficiente angular da reta R vale 1 e o coeficiente angular da reta S também vale 1. Quem que é o coeficiente linear? É o ponto onde a reta intercepta o eixo y. Então, o coeficiente linear vale 1. Como essa reta também é da reta S, quer dizer que o coeficiente linear também vale 1. Vamos determinar as equações da reta R. Eu sei que y vai ser igual a 1 vezes x mais 1. E para a minha reta S, eu tenho que y vai ser igual a 1x mais 1. Aqui eu tenho retas paralelas coincidentes. Por que que elas são paralelas coincidentes? São paralelas porque elas possuem a mesma inclinação, quer dizer que o coeficiente angular das retas são iguais. Então, o coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S. Por isso que elas são paralelas. Como que eu sei que elas são coincidentes? Porque eu vou analisar o coeficiente linear. Quando o coeficiente linear da reta R também for igual ao coeficiente linear da reta S, quer dizer que essas retas são coincidentes. Então, aqui, o que a gente pode resumir tudo isso? Eu tenho retas paralelas, distintas paralelas, porque o coeficiente angular das retas são iguais. Distintas porque o coeficiente linear é diferente. Ou eu posso classificar essas retas em paralelas coincidentes. Paralelas porque o coeficiente angular é igual e coincidentes porque o coeficiente linear também é igual. Só que ao invés de ter retas paralelas, eu posso ter retas concorrentes. O que são retas concorrentes? É quando elas possuem direções diferentes, quando elas não têm a mesma inclinação. Ou seja, agora as minhas retas não vão ter a mesma inclinação, elas vão ter inclinações concorrentes, elas vão concorrer entre si. O que quer dizer isso algebricamente? Quer dizer que a inclinação dessas retas são diferentes. Olha aqui. A minha reta R, ela possui inclinação de 45 graus. A minha reta S possui inclinação de 150 graus. Então, quando a inclinação das retas forem diferentes, quer dizer que elas são concorrentes. Quando a inclinação das retas forem iguais, quer dizer que as retas são paralelas. Então, vamos analisar aqui e encontrar a equação da reta R e encontrar a equação da reta S. Para encontrar o coeficiente angular, a gente vai calcular pela tangente do ângulo. Na reta R, qual que é a inclinação da reta? 45 graus. Então, vamos fazer por tangente de 45. Tangente de 45 é 1. Então, eu sei que o coeficiente angular aqui vale 1. Quem que é o coeficiente linear da reta R? É aonde a reta intercepta o eixo y. Então, o coeficiente linear vale menos 1. Então, eu sei que a equação da reta R vai ser 1x
y é igual a 1x menos 1. Agora, vamos achar a reta S. Coeficiente angular, a gente vai calcular pela tangente do ângulo. Tangente de 150 não tem na tabelinha. Então, para mim achar a tangente de 150, eu vou retirar de 180. Então, eu vou fazer 180 menos 150. 180 menos 150 vai dar 30 graus. Então, tangente de 150 é igual a tangente de 30, só que com sinal de menos. Tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3. Então, quer dizer que o coeficiente angular vai ser raiz de 3 sobre 3, só que com sinal negativo. Coeficiente linear é aonde a reta S intercepta o eixo Y. Então, vale 4. Então, quem que é a minha equação da reta S? Vai ser y igual menos raiz de 3 sobre 3 mais 4. Para essas retas serem concorrentes, basta que o coeficiente angular delas sejam diferentes. Então, se o coeficiente angular da reta R for diferente do coeficiente angular da reta S, quer dizer que essas retas são concorrentes. Só que eu posso ter retas concorrentes perpendiculares, que é o que vai acontecer aqui, ó. Vamos encontrar a equação da reta R e a equação da reta S. Reta R, para encontrar o coeficiente angular, tangente de 45. Tangente de 45 a gente já viu, vale 1. Quem que é o coeficiente linear da reta R? Aqui, onde a reta intercepta o eixo Y. Então, vale menos 2. Então, eu sei que a reta R vai ser y igual a 1x menos 2. Vamos achar a reta S. Coeficiente angular. Vou olhar o ângulo de inclinação. 135. Não tem 135 na tabela, então a gente vai fazer 180 menos 135, que vai dar 45 graus. Então, tangente de 135 é o mesmo que tangente de 45, só que com sinal de menos. Então, tangente de 135 vai ser menos 1. Coeficiente linear é aonde a reta intercepta o eixo Y, então vai ser 6. Quem que é a minha reta S? Vai ser menos 1x mais 6. Como o coeficiente angular das retas são diferentes, quer dizer que as minhas retas são concorrentes. Eu sei que elas são concorrentes porque o coeficiente angular são diferentes. Só que elas são perpendiculares. Como que eu vou verificar se essas retas são perpendiculares? Quando você pegar o coeficiente angular da reta R e multiplicar pelo coeficiente da reta S, e isso for igual a menos 1, quer dizer que essas retas vão ser perpendiculares. Vamos analisar? Quanto que vale o coeficiente angular da reta R? Vale 1. Vezes o coeficiente angular da reta S, menos 1. Quando eu multiplicar isso, tem que ser igual a menos 1. Como deu menos 1, quer dizer que essas retas são perpendiculares. É isso, meninos.